Saudamos a todos os nossos irmãos, de perto, de longe, que estão assistindo a esta programação e orando para que Deus possa continuar nos ajudando a confiar, embora estejamos passando por grandes lutas. A nossa meditação nesta manhã está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 23. E nos diz o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, esse texto é muito profundo e podemos tirar várias lições do mesmo. Mas eu gostaria de tirar apenas duas. A primeira está falando sobre a nossa maior esperança. Como adventistas do sétimo dia, qual é o maior anseio da nossa alma? É que o Senhor Jesus volte. Por que nós vivemos, trabalhamos, estudamos? Por quê? Porque nós queremos nos preparar e preparar o maior número possível de pessoas para o encontro com o Senhor Jesus nos céus. Mas Deus é claro na sua palavra em dizer que antes que Ele possa vir nos buscar, precisa haver um processo de santificação. E esse processo, meus queridos, deve ser completo, total. E Deus nos fala em 1 Tessalonicenses: o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo precisam ser conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Querido irmão, será que eu e você estamos procurando realmente manter irrepreensível o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo? O segundo ponto que eu gostaria de conversar, e a lição que queremos tirar deste verso, é que Deus aqui está mostrando claramente a indivisibilidade do ser humano. Queridos, a nossa parte física, mental e espiritual estão interrelacionadas. Uma influencia a outra, uma depende da outra. Se eu descuido da saúde e adquiro maus hábitos físicos, automaticamente eu vou enfraquecer a minha mente e a minha parte espiritual. Está claro aqui na Bíblia. E olha o que nos diz, Conselho sobre Saúde, na página 48. Tudo que diminui a força física enfraquece a mente. Estão vendo, queridos? Qualquer hábito que eu tenha que enfraqueça a minha força física, vai enfraquecer a minha mente. Todos nós sabemos que Jesus está às portas, amém por isso? Mas nós sabemos também que nesses últimos dias, Satanás vai empregar o máximo possível para misturar a verdade com o erro. E a estratégia do inimigo é poder o quê? Nos iludir. E olha o que Deus continua dizendo através de Conselho sobre Saúde: tudo que diminui a força física me torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. E ela continua dizendo: me torna menos apto para escolher o bem. Então, além de não ter dificuldade, além de ter dificuldade para escolher entre o bem e o mal, mesmo quando eu sei aquilo que é errado, vou ter dificuldade para escolher o bem. Por que isso acontece, queridos? Por quê? Porque aqui no lobo frontal, nesse lobo aqui na frente, por isso que chama lobo frontal, estão os neurônios mais sofisticados, os mais sensíveis. Esses neurônios são responsáveis pela inteligência, pela razão. O que mais que eles são responsáveis? Pelas convicções morais e religiosas. Então, esses neurônios, essas células aqui, nervosas do meu lobo frontal, é o único local onde Deus se comunica conosco, onde o Espírito Santo pode agir. Vocês já pensaram? Que coisa fantástica! Agora, estas células são células humanas. Elas precisam de quê? De nutrientes, vitaminas, proteínas. Elas precisam de água e elas precisam de oxigênio.
se elas não forem bem nutridas, elas vão ficar o quê? Enfraquecidas, doentes, e vai dificultar eu o quê? Ouvir a impressão do Espírito Santo na minha mente. Eu gostaria agora de que abríssemos a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 2 e no verso 15. Gênesis capítulo 2, verso 15. É bem claro para nós um outro ponto. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e o quê? Cultivá-lo. Ah, meus queridos, aqui ficou claro para nós que o ser humano foi feito pelo Criador para se exercitar, se movimentar, para trabalhar, e não para viver estagnado. Por que que Deus nos fez assim? Porque Ele que nos criou sabe que no mundo biológico, movimento é vida. O sedentarismo é envelhecimento precoce, é atrofia, é doença e morte. Cada célula viva do nosso corpo, cada tecido, cada órgão, meus queridos, começa a se atrofiar literalmente, quando diminui as suas atividades. E nós não podemos esquecer, o nosso corpo como um todo, vai se envelhecer muito mais rapidamente, sem exercício regular. Um outro ponto muito importante é o seguinte: a nossa idade cronológica, nós não podemos mudar. Por exemplo, eu nasci dia 7 de novembro de 1956, tenho 63 anos, a data do meu nascimento eu não posso mudar, é o 7 de novembro. Agora, a minha idade fisiológica, os estudos mostram que nós podemos ter 25 anos a menos ou 25 anos a mais. Vejam que coisa fantástica. Todos os estudos demonstram que o meu estilo de vida vai determinar se a minha idade agora fisiológica, não cronológica, e o que interessa para nós é a idade fisiológica. Se a fisiologia do meu corpo vai ter 25 anos mais novo ou 25 anos mais velho. A decisão é de quem? É de cada um de nós. Então, meus queridos, é claro para nós que uma vida sem exercício é uma forma lenta, contudo certa, de suicídio. Ao contrário, quando eu faço exercício moderado, contínuo, isso vai me dar muito mais saúde e muito mais qualidade de vida. Eu queria conversar um pouquinho agora também sobre os pulmões. Eu disse para vocês que os neurônios do cérebro, eles precisam de oxigênio, de nutrientes e de água. Como que esses neurônios vão receber o oxigênio? Através dos pulmões. Então vejam, o nosso pulmão é como se fosse um fole. Quando eu estou fazendo exercício, ele se estende, ele abre, ele amplia e enche de oxigênio. O sangue, ele vai passando por todo o corpo, retirando o gás carbônico e deixando o oxigênio. Quando o sangue chega nos alvéolos, cheio de gás carbônico, e ele encontra os alvéolos com bastante oxigênio, a troca, todo o gás carbônico é retirado pelos alvéolos, coloca-se oxigênio, e aquele sangue limpo, ótimo, perfeito, vai circular e nutrir todas as minhas células, especialmente as células, o quê? Do meu lobo frontal. Mas infelizmente o contrário é verdadeiro também. Se eu sou uma pessoa que não faço exercício, o que acontece com o meu pulmão? Ele vai atrofiando literalmente, ele vai diminuindo a sua capacidade, vai entrando pouco oxigênio, o meu sangue chega carregado de gás carbônico ali nos alvéolos, só que tem pouco oxigênio ali. O que acontece? Só tira um pouquinho do gás carbônico, entra um pouco de oxigênio, e aquele sangue sujo, entre aspas, vai voltar para todas as partes do meu corpo, sem levar o oxigênio tão fundamental para a vida. Olha o que nos diz o livro Educação, na página 208, olha que coisa fantástica, Educação, página 208, a falta de atividade física diminui não somente a força mental,
mas também a força moral. E, consequentemente, a força o quê? Espiritual. Estão vendo por que santificação e saúde trabalham juntos? A falta de atividade diminui, queridos, a falta de atividade física, a nossa força mental, a nossa força moral e, consequentemente, a força espiritual. Vamos conversar um pouquinho agora sobre os efeitos do exercício no nosso coração. Uma pessoa sedentária, que não costuma fazer exercício, o seu coração bate em média 80 ou mais vezes por minuto. Agora, se a pessoa começa a fazer exercício, se a pessoa começa a se cuidar, o coração vai se fortalecendo, e a mesma quantidade de sangue que ele bombeava em 80 vezes, agora ele consegue bombear em 60 vezes. Com isso, em um único dia, ele vai bater 30 mil vezes a menos. Já pensaram que coisa fantástica? Quer dizer, se o meu coração estiver forte, através do meu exercício, bem condicionado, ele vai poder bater 30 mil vezes por dia. Você já pensou num mês, num ano, em 10 anos? Lógico, se o coração está fraquinho e tem que bater muitas vezes, ele vai se cansar mais cedo, e vai parar de trabalhar mais cedo. Agora, se ele está fortalecido, ele vai bater muito menos, e vai bater por um tempo muito mais prolongado. O outro fator importante em relação ao coração, o oxigênio e os nutrientes que o músculo cardíaco precisa, não passa da câmara do átrio e do ventrículo diretamente para o músculo. Os nutrientes precisam entrar pela artéria coronária, todo mundo sabe. O que é infarte? Quando obstrui a artéria coronária, o sangue não consegue passar, o coração o quê? Entra em colapso e para. Os estudos mostram, queridos, que quando eu começo a fazer exercício, sabe o que acontece? Que a minha artéria coronária, ela vai se dilatando. Quando eu começo a fazer exercício regular, moderado, ela vai aumentando os capilares, a oxigenação, o sangue começa a penetrar em todas as partes do músculo. Mas infelizmente o contrário é verdadeiro. Se eu paro de fazer exercício, esses capilares que estão levando o oxigênio lá para a célula, lá para o músculozinho, ele começa a se colabar, ele começa a se atrofiar, ele desaparece, e a circulação fica muito mais difícil. E qual é a consequência? O coração vai estar muito menos nutrido, vai ficar doente e vai parar muito mais cedo. Eu queria tocar também num outro assunto. O que o exercício faz na nossa mente? Queridos, todos os estudos demonstram que a pessoa que faz um exercício moderado e regular é muito mais tranquilo, é muito mais confiante, tem muito maior produtividade e se sente muito melhor consigo mesmo, sua autoestima é muito saudável. Por que ocorre isso? Porque quando eu estou fazendo exercício, sem eu querer, sem eu mandar, o meu cérebro produz endorfina. Olha que coisa fantástica. Então eu estou fazendo exercício, meu cérebro está produzindo endorfina. E o que é endorfina? Endorfina é o hormônio do quê? Da alegria, do bem-estar, do prazer, meus queridos. Então os estudos atuais demonstram claramente que o exercício físico é uma arma poderosa contra os ataques contínuos do estresse, da ansiedade e da depressão, as doenças que mais atingem o ser humano, o estresse, a ansiedade e a depressão. Nós temos uma arma poderosa, que é o exercício físico. Medicina e Salvação, na página 297, nos diz o seguinte: se os que estão enfermos se exercitassem, proporcionalmente a fraqueza desapareceria e a saúde ocuparia o lugar da doença. Olha que coisa linda. E continua dizendo: Deus fez nervos e músculos para que fossem usados. É a inércia na maquinaria humana que produz sofrimento e morte. Então o que produz sofrimento e morte? O exercício? Não, a inércia da maquinaria humana. Meus queridos, não só a nossa quantidade, mas especialmente a qualidade de vida
vai melhorar muito se nós fizermos exercício. Vocês vão falar, doutor Daniel, mas agora que nós estamos difícil, nós estamos na quarentena, no lockdown, o lockdown não vai durar para sempre. Eu posso hoje em casa deitar e fazer o quê? Ficar deitado e pedalando no ar um pouquinho, posso mexer meus músculos, dependendo como eu estou, eu posso começar a subir escada, de preferência não fique descendo muito a escada, suba e desça de elevador. Se eu estou bem fisicamente, eu posso pular corda. Enfim, cada um de nós precisa arrumar um meio para se movimentar. E se Deus quiser, essa quarentena vai passar. E nós vamos o quê? Ter mais condições de vencê-la. Agora, por quê? Por quê é uma pergunta que nós vamos fazer para mim. Se eu perguntar agora, quantos acham que o exercício é importante? Todos nós vamos levantar a mão. Todos concordam. Mas até quando vão ficar em cima do muro, meus queridos? Sabendo que o exercício é importante, que é fundamental, que ajuda todas as partes do meu corpo, mas infelizmente a gente não toma uma decisão de fazer exercício regularmente. Até quando? Qual é o melhor exercício que eu devo fazer? Qual? Sabe qual é o melhor exercício? É aquele que eu posso fazer. É melhor nadar, caminhar. É o que eu posso fazer. Cada um precisa o quê? Cada um tem o seu estilo de vida, a sua maneira de viver. Agora o pedido é, o exercício pode ser qualquer um, mas ele precisa de 3 requisitos fundamentais. O primeiro, o tipo de exercício que eu faço, precisa me ajudar a aumentar a força. Então eu tenho que fazer um tipo de exercício que me ajude a fazer um pouco de força. Eu preciso de um exercício que me dê resistência. Qual é o exercício que me dá resistência? É o exercício aeróbico, caminhar, correr, nadar. Então, o primeiro é o de força, o de resistência, e agora eu preciso fazer o quê? Exercício para flexibilidade, que é o alongamento. Então, esses 3 tipos precisam estar o quê? Na minha rotina de exercício. Eu posso fazer cada um num dia, posso fazer os 3 no mesmo dia, mas eu não posso me esquecer, força, resistência e flexibilidade são fundamentais para a nossa vida. Queridos, 2 Coríntios 5,14, mostra um texto muito bonito. 5,14, só a primeira parte, o amor de Cristo nos o quê? Nos constrange, é isso que diz a sua Bíblia? O amor de Cristo nos constrange. Queridos, nós buscamos um estilo de vida saudável, não para poder ganhar a aceitação de Deus, não para ganhar a salvação, mas sim porque o amor de Cristo governa as nossas vidas. E se o amor de Cristo governa a minha e a sua vida, com certeza nós vamos cuidar muito mais da nossa saúde. E para terminar, eu gostaria de ler uma promessa linda da Bíblia, Isaías 40, 29. Isaías é o último texto que nós vamos ler esta manhã, Isaías capítulo 40. E essa promessa eu gostaria que ficasse na nossa mente. Isaías 40, 29. Olha que promessa fantástica que Deus nos faz. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está o quê? Sem forças. Eu estou cansado, estou desanimado. O que ele diz? Eu fortaleço você, meu filho. Você se acha sem forças, tenha certeza, eu te dou, eu sou seu pai. E como foi dito nesta manhã, pelo sermão anterior, o justo viverá pela fé. Se nós ouvirmos a voz de Deus, procurarmos com a graça dEle, fazer a vontade dEle, com certeza, nós seremos muito mais felizes nesta vida, e por fim, teremos a vida eterna. Amém. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado pelo seu amor infinito. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigado porque o Senhor deixou orientações claras para que nós possamos andar nos teus caminhos e fazer a tua vontade. Até agora temos titubeado um pouco, Senhor, às vezes até muito, mas por favor,
ajuda-nos a decidir fazer a Tua vontade. Ajuda-nos a entregarmos a vida a Ti, e que cada um de nós possa ser uma honra e uma glória para o Seu nome. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém.